Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em nossa casa. E nós hoje preparamos uma reflexão em continuidade com a prática, dos temas das nossas segundas-feiras. E nós vamos falar um pouquinho, em continuidade ao que nós já fizemos, um pouquinho sobre a vida, um pouquinho sobre a morte, sobre a inteligência e o instinto. Esse tema, ele está relacionado, com o trabalho que Allan Kardec conseguiu realizar com auxílio de vários médiuns em contato com a espiritualidade da época. E como todos sabem, esta obra de Allan Kardec é uma obra praticamente de perguntas e respostas, onde ele vai formatando uma condição de esclarecimento, e não é para um único espírito que isso foi realizado, mas sim para vários locais, com médiuns diferentes. E então, esta coletânea acabou formatando respostas coerentes e respostas que elas tinham uma significância entre um médium e outro, e às vezes de localidade muito distante. E aí então construiu-se esse formato. Como bem nós trouxemos até agora, nós falamos, os nossos outros colegas que vieram aqui trazer essa mensagem para vocês, nós fomos falando das passagens iniciais do Livro dos Espíritos. Este é um livro que é, vamos dizer assim, uma obra que não deve ser feita como uma leitura corrida, mas com características de buscar aspectos reflexivos e nos dias de hoje, se somar à luz da ciência. Por que isso? Porque muito do que não se conhecia na época de 1850, quando foi edificada todas essas obras foram edificadas, nós vamos perceber que hoje temos muitas explicações que ratificam e ainda explicam de uma maneira que pode nos mostrar que há uma coerência no entendimento da vida no mundo espiritual. Muito bem. O que nós vamos falar hoje, relacionado à vida e à morte. Nesse primeiro capítulo, que está colocado no Livro dos Espíritos, nós vamos observar que existe um entendimento de como a vida, a vida que nós conhecemos praticamente como se fôssemos só nós vivos neste planeta, como que ela foi estabelecida e qual é o critério que o Espírito responde a Kardec. E Kardec, então, ele foi construindo uma ideia, sobre aquilo que é emitido, constantemente produzido pela mente divina, pela criação divina. E a criação divina, constantemente, ela cria inteligência e matéria. Inteligência e matéria. Que os espíritos disseram para Kardec, naquele momento, que se tratava de um princípio inteligente. E que a matéria era a coisa mais básica que poderia existir, que seria, vamos dizer assim, o germe formador de tudo que nós entendemos como matéria. Inclusive a nossa condição fisiológica. E quando nós observamos a evolução do planeta em 4,3 bilhões de anos, nós vamos observando que esse processo evolutivo, ele foi concatenando inteligências primárias, manipulando o que nós conhecemos hoje como as partículas mais básicas da criação. Até alguns anos atrás, nós entendíamos os modelos atômicos de uma maneira muito simplista, que todos nós aprendemos na escola. Hoje, com o avanço da ciência, existem partículas que nós nem imaginávamos há 60 anos atrás. E essas partículas, elas fazem parte
de todo o contexto cósmico que nos envolve, não só o nosso planeta, mas tudo que envolve a manifestação ocorrendo no universo como um todo. Então veja, Kardec pergunta para o espírito naquela condição, não é? Se a matéria orgânica e inorgânica era contextualizada, era formada pelo mesmo princípio, não é? E ele diz o seguinte para Allan Kardec: tudo é formado pela mesma matéria básica. Mas de que matéria falava esse espírito? Uma matéria que até então a ciência não conseguia mostrar que havia a existência de algo tão ínfimo, tão pequeno, que não daria para ser observada nem em microscópio. Mas hoje nós sabemos que isso tudo acontece no universo como um todo, não só aqui. Então, não é? A matéria orgânica, que é uma reunião dessas microinteligências, se nós pudéssemos chamá-las assim, não é? Ela está animalizada. Bom, aí eu me lembro que a Ângela, na segunda-feira passada, ela abordou um pedacinho dessa conversa, dizendo que a grande diferença entre os seres inanimados e os seres animados tem uma relação intrínseca com a vitalização, ou seja, com a animalização. Ora, mas o que é isso? Parece uma coisa simples, não é? E de verdade é uma coisa extremamente complicada. Porque nós não temos um conceito, não temos um campo visual que nós possamos usar como exemplo e entender isso de uma maneira muito simples. Não é. A dificuldade de um é a dificuldade de todos, inclusive a minha. Então, não se trata de um assunto abstrato, mas se trata de abstrair algo como se aquilo tivesse a coerência que nós não enxergamos, porque não conseguimos pegar, foge aos nossos sentidos. Muito bem. Tudo no universo passa por um nuance que muitos chamam de energia. Ah, tudo é energia. Eu diria para vocês exatamente o contrário. Tudo é matéria. Porque a matéria, como nós conhecemos, é a condensação de toda essa matéria sutil. Não existe um binômio energia e matéria. Existe uma única coisa. Entretanto, quando a matéria ela está pronta para ser individualizada, aí é que surgem as inteligências operando nessa individualização. Então, eu, você e todos que aqui se encontram, mas todos que estão lá fora, somos indivíduos. Somos uma impressão digital no universo. Não há outro igual a nós. Não há outro. Nem aqueles que são gêmeos. Eles não são iguais. São seres distintos, com essência distinta, com consciência distinta, percebem as coisas de maneira distinta. Então, neste processo de individualização, o planeta passou por esse momento todo que durou 4,2 bilhões de anos. Nós, homens, estamos perambulando aqui no planeta nos últimos 200 mil anos, até onde a ciência pode nos mostrar. Bom, então como é que a gente, como é que nós somos formados, afinal de contas? Viemos do macaco? Parece uma resposta muito simples, não é? Mas não é. Nós não somos seres oriundos de um processo simplesmente evolutivo dessa natureza em que nós hoje habitamos. Houve um processo evolutivo não só no contexto da vida material, mas também no contexto da vida espiritual. Então, dentro do princípio cósmico universal, que é constantemente formado pelo pensamento de Deus,
Isso acontece em todos os recônditos da galáxia. Nós vamos encontrar isso nas maiores distâncias. Processos sendo criados. O mundo, os mundos em formação. Vivendo momentos e adaptando naturezas diferentes. Ou seja, estão sendo orquestrados por inteligências. Mesmo as menores possíveis são inteligências. Imaginem vocês que há 2 bilhões de anos, na formação do planeta, surgem micro-organismos. Da onde vieram esses micro-organismos? Como que pode ser concebido micro-organismos num lugar que nasceu de uma bola de fogo? É, no mínimo, curioso para ser reflexionado. Então, nós vamos observar que este princípio, esta matéria ofertada, ela precisa ter uma inteligência, para que, na verdade, ela possa estar, vamos dizer assim, vitalizada. Bom, se nós seres, não só os humanos, mas os animais e os vegetais, nós somos formados de tecidos, nós temos sensibilidades. Os mais próximos da natureza humana têm um despertar de consciência? Tem um despertar de consciência. A plantinha que nós temos em casa, ela não tem um aparelho que pensa como nós, seres humanos, temos. Mas experimente mudá-la de lugar. Olha os girassóis no campo. O que acontece? Quando vem a luz do sol, ele se contorce para buscar essa luz. Percebe? Há uma inteligência que não está mobilizada pelo pensamento, mas há a sensibilidade. Então, Leon Denis, numa parte da sua vida, em um livro que ele escreveu, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz uma colocação interessante, não é? Em que a inteligência, ela dormita na planta. Ela sonha no animal. E ela desperta no homem. Olha que coisa interessante. Por que ele pensou isso? Porque é inegável olhar o ambiente e perceber que tudo ao nosso redor tem vida. Ora, eu convido todos que aqui se encontram a pegar um livro de biologia e achar uma definição de vida. E nós não vamos achar. Porque não há como definir a vida. Nós podemos definir os qualificativos para exercermos a vida, mas não dá para a gente explicar o que é vida. Ora, então, nós vamos observar o seguinte: se a vida, na inteligência individualizada, que é o ser humano, e por que nós somos uma inteligência individualizada? Primeiro, nós nos reconhecemos no outro. Nós nos reconhecemos no outro, reconhecemos ele em nós. E nós somos capazes de nos reconhecer. Nem todos os animais se reconhecem. Nem todos os animais conseguem pensar sem haver interrupção no processo de pensamento dos seus cérebros. Eles estão a caminho de uma inteligência individualizada. Vejam, a caminho de uma inteligência individualizada. Eu não disse que eles vão virar ser humano. Nós, seres humanos, somos frutos da evolução das inteligências espirituais. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. É diferente. Os desafios que todos nós enfrentamos é uma relação intrínseca com essa condição evolutiva. Mas evolutiva de que jeito? Se nós pegarmos os trabalhos de um cientista chamado Penfield, ele criou um contexto para entender o sistema neuromotor como se fosse um homúnculo. E nesse estudo ele foi tentando desenvolver características de entendimento para que cada órgão funcionava, de que maneira funcionava. O que Penfield estava buscando?
exatamente o processo da animalização, ou seja, do princípio vital, do fluido vital que corre dentro de todos nós. Se a vida é sustentada na inteligência por este fluido vital, que é oriundo da criação, cada vez que um ser se apronta para nascer, este fluido começa praticamente a ser veiculado nesse contexto celular. E uma vez que aconteça isso, há condições da aproximação ou da aproximação de uma inteligência espiritual para esse corpo. E é assim que funciona. Ora, a vida, ela é sustentada pela vitalização desse fluido. Se isso, então, é verdade, na questão do número 70, Kardec pergunta para os espíritos assim, o que é morte? O que é a morte? E o espírito, muito simplista, responde para ele, é o esgotamento dos órgãos. E olha que interessante. A reprodução no ser humano é uma reprodução sexuada. Nós precisamos de 2 células para formar o corpo. Nós precisamos dessas células se multiplicando e delas surgirão 3 condições celulares que formarão todos os outros tecidos do nosso corpo. Os tecidos moles, os tecidos estriados e o tecido ósseo. Cada contextualização tem uma informação genética para formar a condição de um corpo humano. Bom, acontece que a reunião dos órgãos funcionando, ela adequa a condição dos fluidos, ou do fluido vital entre cada órgão funcionando exatamente, concomitantemente em equilíbrio. Essa é a homeostase da vida. Ora, quando cessa essa homeostase, cessa a vida física como nós conhecemos. É por isso que o Espírito responde a Kardec, que quando os órgãos eles deixam de estar vitalizados, cessa a vida. E isso é o fenômeno da morte. Eu, vocês e muitos outros lá fora vamos padecer dessa mesma situação. Aí as pessoas, na grande maioria das vezes, vêm aqui e acreditam que a gente vai falar, não, você vai morrer mais cedo, você vai morrer mais tarde. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, né, que aqui está todo mundo com o bilhete comprado, a gente só não sabe o dia do embarque. É mais ou menos isso, não é? Então é uma coisa que ninguém pensa, deixa para pensar isso amanhã. É como se a gente fosse embora e não voltasse nunca mais. Mas não é essa a verdade. Porque todos aqueles que se foram, não foram para lugar algum. Eles só estão distantes das nossas vistas. Nós podemos falar com eles, senti-los, sentir o seu perfume, sentir a sua influência, sentir a sua proximidade. Por quê? Porque nós sentimos não só com os nossos sentidos sensoriais, mas sentimos também com os nossos sentidos extrasensoriais, porque é uma propriedade que eu e vocês temos. Ora, se isso é verdade, existe vida depois da vida. Não é? É bem interessante isso. Quando se esgota o fluido vital, advém o fenômeno da morte. Bom, mas quando acontece isso? Pois é, a ciência descobriu alguns anos atrás um processo nas terminações dos DNAs do processo celular de cada um de nós, uma situação que é chamada de telômeros. Esses telômeros, eles são como se fossem baterias. Imaginem vocês, nós nunca prestamos atenção, a nossa pele se renova o tempo todo. Não só a nossa pele, a nossa parede estomacal, a mesma coisa. O tempo todo ela se renova. Mas um dia, ela não vai mais se renovar. Aí surgem as primeiras rugas. O que é isso? Estamos perdendo, estamos programados para cumprir o uso dessas baterias.
Cada um de nós tem uma informação, e essa informação está relacionada com a nossa jornada, com a nossa condição de estar aqui. E oxalá, se cada um de nós levar a cabo com sabedoria, e esse com sabedoria que é o problema. Que com sabedoria não é só ter boa moral, não é só isso. A gente vai lá na casa espírita, todo mundo fica falando, não, você tem que ter boa moral, ter boa moral. Gente, se fosse fácil, a humanidade tinha boa moral. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é um exercício. E cada um vai ter a oportunidade de exercer aos seus cuidados aquilo que vai ter que ser cumprido. Este refinamento é de cada um. Está relacionado com a nossa condição e com o tamanho, o comprimento do tempo em relação à nossa permanência nesse lugar que estamos hoje. E aí, muito provavelmente, todos que aqui se encontram terão suas novas oportunidades. Não é? Todos, sem exceção. Ora, levando desse lado, o que é inteligência? Que eu falei tanto de individualização, mas o que é inteligência? A neurociência nos traz hoje a informação de que neurociência é uma capacidade, né, complexa, mental e multifacetada, que envolve a condição de aprendizado e compreensão. Então, inteligência não é um objeto que está dentro do cérebro da gente. Não é um lugarzinho que está lá dentro e fala assim, eu tenho mais inteligência que você. Não tem. São capacidades que são diferentes, dada a condição de cada um. Não existe o mais inteligente e o menos inteligente. Existe a condição de ter mais capacidade ou menos. E que isso é de cada pessoa. Então, cada vez que nós fazemos juízo de valor a esse respeito, nós estamos mostrando que nós também temos dificuldade de entender qual é o tamanho da nossa inteligência. Essa que é a questão, não é? E tudo isso para resolvermos problemas. A inteligência nos permite resolver situações. Resolver situações significa escolher caminhos. Escolher caminhos significa tomar decisões. Tomar decisões significa que nós temos liberdade de escolher, ninguém escolhe por nós. Não adianta perguntar para o outro o que eu devo fazer. Pergunte para você mesmo. E nós, seres humanos, temos uma condição impressionante, né? Quando nós queremos tentar resolver alguma coisa, a gente não busca a solução dentro de nós mesmos. Nós buscamos a solução do colega do lado. Eu tenho uma necessidade de contar a nossa vida, o nosso problema para quem está do nosso lado, sendo que só tem uma pessoa que vai resolver isso. É você mesmo. Ninguém vai resolver por você. Por isso, o nome individualidade. Por isso, indivíduo, porque você é uma impressão digital, é você com você mesmo. Joana de Anjos falava isso para Divaldo. Quando morreu a mãe do Divaldo, que ele está saindo lá do cemitério, a Joana aparece para ele, que é a mentora dele. E ela fala para ele, sua mãe vai ficar bem. Logo mais, você vai ter oportunidade de vê-la. Aí ele fala da dificuldade da vida, e ela responde assim, no fim, Divaldo, a coisa se resume numa única situação. É você com você mesmo, com mais ninguém. Então, desenvolver crenças que virá alguma entidade, que vai vir uma ajuda, que vai cair algo do céu, cuidado. Esse céu está dentro de cada um de vocês. Está dentro de mim. Então, buscar soluções para as nossas mazelas, as nossas dificuldades, faz parte da nossa travessia. Não é? E aí, por fim, entendendo isso, nós vamos dizer o seguinte, que o Espírito mostra para Kardec que não há uma fonte da inteligência. A única fonte da inteligência que há é uma relação de que há um germe de Deus em cada um de nós. Essa inteligência é universal. E aí, nós chegamos então ao instinto. Ora, o que é o instinto? Parece que instinto é uma coisa que faz com que nós saiamos de determinadas situações em que nós estamos correndo risco.
Ora, o instinto nada mais é do que, às vezes, a tomada de atitude em relação a algo que nos afeta, sem a condição de processar uma razão, uma lógica de entendimento. Então, o instinto, ele também é uma inteligência. E isso o Espírito mostra para Kardec. Nós, à medida que evoluímos, vamos diminuir o nosso instinto? Não. Quem fala isso é o Espírito para Kardec. Por quê? Porque o instinto, ele nos auxilia, ele nos salva, ele nos impulsiona. Não dá para brigar com isso. Dá para melhorar o comportamento. O comportamento e a atitude dá para melhorar. Agora, o instinto está dentro de cada um de nós. E nós vamos levar isso para todo ou sempre. Reparem que eu não falei para toda uma vida, né? Porque a nossa vida é eterna. Então é para todo sempre. Então veja, o instinto, ele não é uma guia infalível, uma condição que simplesmente eu faço, eu decido, eu me comporto e depois eu falo, nossa, eu não podia ter feito isso. Infelizmente, às vezes a reação ela é tão rápida quanto. Mas o instinto salva. Portanto, não deixa de ser o processo, fazer parte do processo da inteligência. Com isso eu quis mostrar para vocês que vida é algo que opera em todo o universo. A vida tem estágios de manifestação. Os seres são resultado desses estágios de manifestação, inclusive nós mesmos. E há quem diga, há quem diga que o processo evolutivo no ser humano não finalizou ainda, por conta de que, enquanto o tronco cefálico não se ligar diretamente com a fossa onde tem determinada glândula, na nossa caixa craniana ainda há muita coisa para o cérebro desenvolver. Então nós não estamos no nosso final. Nós estamos em desenvolvimento. Então, os seres caminham para aprender. Aprendendo, nós melhoramos. Melhorando, nós temos oportunidade de aprender mais. Por fim, quando se esgota uma condição no ambiente, nós mudamos de fase. Não pensem vocês que a reencarnação no mundo espiritual não é a mesma situação do que a morte no mundo material. É só ler a obra de Chico Xavier, Missionários da Luz, e lá num determinado capítulo nós vamos entender qual era a temerosidade de um personagem que lá se encontra nessa obra que ele tinha em reencarnar. Porque cessou o momento de ele estar na vida espiritual, ele precisa um novo desafio. E assim somos todos. Todos em busca de uma prosperidade melhor, em busca da plenitude, como diz Joana de Ângeles. Deixo aqui para vocês a reflexão, então, desse capítulo, que vale muito a pena ler. É o capítulo 4 ainda, é o estágio 4 do capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 1. Desejo a vocês uma excelente semana e muito obrigado pela atenção.